Paraná Business, um estado de negócios. Patrocínio Vestibular FESP. Sua carreira começa aqui. Realização Band Curitiba. Apoio N Mídias e Realiza Vídeo. Boa noite para você, bem-vindo ao Paraná Business, o seu programa de economia na TV. O nosso convidado hoje é o governador do Paraná, Beto Richa. Governador, governo novo, uma expectativa grande com a retomada do crescimento do Paraná. O que é que podemos esperar? Olha, Vili, nós temos aí a consciência da grande expectativa que os paranaenses têm com o nosso governo. Tenho a consciência também de ter sido eleito numa proposta de mudança, de renovação política, com novos métodos na vida pública. Por exemplo, a modernidade de uma gestão pública, uma gestão de meritocracia, apoiada em resultados, cobrança de metas e objetivos por parte do nosso secretariado, além de eu ter escolhido pessoas capacitadas, competentes, preparadas para o exercício da função, esses todos secretários também vão assinar comigo contratos de gestão. Já estamos em fase de conclusão para anunciar e assinar com os secretários possivelmente nas próximas semanas, onde eles vão assumir o compromisso de atingir metas e objetivos que eu estabeleço baseado no plano de governo que foi aprovado nas urnas no ano passado. E o secretário que não atingir as metas já sabe antecipadamente que automaticamente é desligado da equipe. Nós queremos agilidade, menos burocracia, mas acima de tudo o desejado profissionalismo de uma gestão. A dificuldade hoje foi a situação em que encontramos o Estado, a deterioração da máquina pública, a situação delicada financeira, a reduzida capacidade de investimento. Então hoje nós estamos concentrando os nossos esforços prioritariamente na recuperação do Estado, porque se isso não houver, dificilmente a gente consegue implantar as propostas, garantir as transformações, transformar o Paraná como eu quero num grande canteiro de obras. Então esse é o primeiro passo. Agora, o governo também não está parado, né? O dia a dia, as questões mais urgentes, a saúde, por exemplo, já liberamos muitos recursos para a saúde, para a segurança pública e algumas obras de fundamental importância. Nós tivemos a notícia da chegada de uma fábrica de pneus para a Fazenda Rio Grande. Pode ser o início de uma fase com a chegada de outros empreendimentos? Essa semana eu estive na Secretaria de Fazenda, passei amanhã lá conhecendo os números do Estado, a evolução, o que está acontecendo, qual é o planejamento de ações na Secretaria da Fazenda e ter hoje o número de 65 grandes indústrias ou empresas que estão em fase de prospecção, estão negociando com o Estado para vir se instalar aqui no Paraná. Isso é importante, Vili, todos nós sabemos, porque contribui para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social, na medida em que gera tributos e também gera oportunidades de emprego para a nossa gente. E hoje a gente sente que o Brasil todo reconhece que no Paraná o comportamento hoje é diferente. Porque antes nós tínhamos, lamentavelmente, um governo que maltratava o setor produtivo, as pessoas vinham para cá, eram recebidas de cara feia, não existia segurança jurídica. Então eu te pergunto, o que um empresário ia se arriscar no Paraná dentro dessas condições? Se os demais estados da federação estavam sempre de portas abertas, o governador diretamente envolvido nessa discussão de atração desses investimentos para o seu estado. E hoje eles percebem que o Paraná tem grandes potencialidades, uma posição geográfica estratégica em relação ao Mercosul, em relação aos grandes centros consumidores do Sudeste, tem um porto que está passando também por uma reformulação, uma reestruturação. Então eu estou muito animado, né? Temos muitas indústrias que não vamos conseguir trazer todas que estão em fase de negociação neste momento, mas outras também entrarão nessa mesma discussão, mas boa parte dessas 65 eu acho que temos uma boa chance de garantir a instalação, a exemplo no começo dessa semana que tivemos o anúncio de uma grande indústria japonesa, fabricante de pneus Dunlop e uma outra marca também, que vai produzir 15 mil pneus por dia, gerando muitos empregos para os paranaenses. E a guerra fiscal entre os estados? Vários estados estão fazendo grandes concessões para levar esses novos investimentos. É uma situação que eu vejo de forma preocupante. É lamentável existir essa guerra entre os estados brasileiros, mas existindo essa condição, você se sente obrigado a participar, senão o teu estado fica de fora, né, dessa disputa na atração de investimentos.
Agora, o que tem que acontecer? O governo federal tem que dar um basta a isso. Termos regras claras e permanentes que dificultem esse tipo de guerra fiscal. Hoje acaba acontecendo um leilão. Muitas empresas estão conversando com vários estados ao mesmo tempo, ver quais são os maiores benefícios fiscais que vão receber para decidir pela instalação no estado A ou B. Então a gente acaba participando e a gente acaba deixando de arrecadar mais, ter mais benefícios para o nosso estado. Tivemos no início da semana, convite do ministro da Fazenda, Guido Mantega, uma reunião lá no Ministério em Brasília, com a presença de governadores do Sul e do Sudeste do país, onde o tema central dessa discussão é a guerra fiscal, o que pode ser feito para evitar essa situação. E vários outros assuntos também pertinentes a isso foram tratados. Por exemplo, a grande dívida que os estados têm com a União, com indexadores aí de IGPDI mais 6%, IGPDI mais 9%, que dá 18%, 22%, e acaba virando uma bola de neve. E nós estamos também com essa mesma angústia ao lado dos demais governadores. E o governo federal, pelo menos nessa reunião, se mostrou sensível a essa dificuldade dos estados. Também a necessidade de ter uma regra melhor em relação ao ICMS interestadual, ou zerar, ou 2%, ou 4%, que contribui para eliminar essa situação da guerra fiscal. O Fundo de Participação dos Estados foi tratado também, os tributos na importação, também a outra guerra fiscal aí nesse sentido, e os governadores, houve consenso em relação às medidas necessárias do governo federal, regulamentando essa situação de tributos entre os estados. Outra questão fundamental é a logística. Nós temos o problema das estradas, temos a notícia agora da suspensão das ações entre o governo e as empresas do pedágio. Pode surgir uma solução? Infraestrutura é fundamental. É outra área também que o Paraná não conhece investimentos consistentes já há algum tempo. Veja a situação das nossas rodovias, veja a questão dos aeroportos, o Porto de Paranaguá. Eu, quando assumi, Vili, fui procurado numa ligação telefônica pelo governador do Mato Grosso do Sul, André Putinelli, que se mostrou ansioso, preocupadíssimo pela falta de interesse do Estado na construção de uma ferrovia que sai lá de Maracaju, passa por Dourados, Mundo Novo, Guaíra até Cascavel. E já tinha dinheiro, segundo ele, e eu confirmei em Brasília, na audiência que estivemos com Alfredo Nascimento, o ministro dos Transportes, que existia o recurso, mas o Paraná não tinha interesse na construção dessa ferrovia. Agora não me pergunte por quê. Até vale um destaque aqui que o governador André Putinelli é do PMDB. E ele falou, pela visão que eu tenho do seu estilo de governar, da sua visão estratégica, uma gestão moderna, com menos ideologia imperando nas decisões, tenho certeza que você vai entender a necessidade desse projeto para ambos os estados. E na verdade, Vili, é mais importante para o Paraná até do que do Mato Grosso do Sul. Porque, segundo o governador me disse, ele quer escoar a produção, as riquezas do Centro-Oeste pelo nosso Porto de Paranaguá e não pelo Porto de Santos. Então é importante para o nosso estado. E vai cortar o estado depois, num outro investimento, até o Porto de Paranaguá. E por onde passar vai ser desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desonerar sobremaneira o setor produtivo do nosso estado. Isso já está numa fase até adiantada, já está o Ministério dos Transportes já iniciou o estudo de viabilidade técnica, econômica, ambiental, chamado VTEA, para a implantação desta ferrovia, que vai ser de fundamental importância para todos nós. E o Porto, que tem enfrentado uma série de problemas, qual vai ser o caminho dessa administração? Nós vamos modernizar o Porto, ampliar Cais Oeste, Cais Leste, já veio até recurso federal que foi devolvido, de 230 milhões de reais para ampliação do porto. Veio recurso para a dragagem do porto e não foi aceito. Depois, toda essa história que está na Polícia Federal de compra de uma draga. Mas voltando especificamente à sua pergunta em relação ao pedágio, também muito se falou no passado em acabar ou baixar com o pedágio, sequer os concessionários foram chamados para uma conversa. E eu sou sensível a essas dificuldades do Paraná. Todos irritados, de certa forma, os usuários das rodovias, pelo alto preço praticado nas praças de pedágio. E eu chamei os concessionários para uma conversa. Mostrei a eles das dificuldades, o quanto é ruim para o Paraná
uma tarifa neste valor e a necessidade de termos uma tarifa no Estado mais justa, mais acessível e, além disso, a conversa foi além. A necessidade de duplicação e retomada de investimentos nessas rodovias. E eles se mostraram sensíveis também e boa vontade para que isso aconteça. Agora estamos numa fase de negociação técnica lá na Secretaria de Transportes, que agora vai se chamar de Infraestrutura e Logística, basicamente no DR, para tentar chegar numa equação que permita a redução da tarifa e a retomada de investimentos. Bem-vindo ao Paraná Business, o seu programa de economia na TV. O nosso convidado hoje é o governador do Paraná, Beto Richa. Com esse tempo de governo, há um balanço exato de qual é a situação em que o Estado foi recebido por este novo governo? Todos os paranaenses acompanharam. Quando assumi o governo, decretei a suspensão por 90 dias de pagamentos de contratos, a revisão de convênios, de aditivos que foram contratuais concedidos. E acho que é obrigação do gestor público tomar pé da situação e ver tudo o que está acontecendo e que herança foi recebida do governo anterior, né? E identificamos, montamos um comitê de trabalho, com secretário da Fazenda, chefe da Casa Civil, nosso procurador-geral do Estado e secretário de Administração para levantar todos os números do Estado. E também o secretário de Desenvolvimento Urbano, porque ali tem muitos contratos com os municípios do Paraná. E, ao término desse estudo, nós concluímos que herdamos muita irregularidade. Só de obras liberadas para os prefeitos durante o período eleitoral foram cerca de 300. E isso, segundo nós temos conhecimento, é um crime eleitoral. Mas eu não estou aqui para julgar, muito menos condenar ninguém. Cumpri com a minha obrigação, porque se assim não o fizesse, estaria prevaricando. Agora, todo esse material que foi levantado com muita precisão, cautela, de forma técnica e não política, nós encaminhamos para o Ministério Público do Estado, para o Ministério Público Federal e também para o Tribunal de Contas, para daí sim, se confirmando todas essas denúncias, poderem aplicar as punições aos responsáveis. E depois disso também, junto com isso, paralelamente, nós determinamos a todos os secretários a diminuição de pelo menos 15% do gasto de custeio. Eu fiz isso quando fui prefeito de Curitiba e tivemos um bom resultado, onde nós conseguimos uma boa economia para os cofres públicos. Você aperta os cintos da administração para penalizar o mínimo possível a população que precisa de investimentos, infraestrutura, precisa de serviços públicos com mais qualidade e já estamos tendo resultados positivos, de uma economia expressiva. São gastos de telefone, água, luz, material de expediente, frota de veículos, combustível, de toda ordem. E isso tem se mostrado muito eficiente, essa medida. Nós concluímos também que recebemos o Estado com um déficit orçamentário e financeiro de 4,5 bilhões de reais. É uma soma bastante expressiva. Agora, também é importante destacar que mais de 2 bilhões estão localizados na Paraná Previdência, onde o Estado deixou de aportar os recursos de sua responsabilidade. Agora, eu não estou aqui, Vire, para ficar lamentando o tempo todo. Eu, quando me candidatei ao governo do Estado, sabia das dificuldades, inclusive da campanha eleitoral. Eu abri mão de 2 anos e 8 meses de prefeito de Curitiba, uma cidade importante, uma cidade modelo, reconhecida nacionalmente, onde toda a estrutura da prefeitura em ordem, obras por toda a cidade, obras contratadas com organismos internacionais como o BID, Agência Francesa de Desenvolvimento, a continuidade da Linha Verde, uma grande obra de transformação urbana, obras viárias, enfim, uma situação tranquila, dinheiro em caixa, e uma máquina já toda azeitada e funcionando já há algum tempo, para aceitar esse desafio, aceitando uma convocação dos paranaenses que já na pré-campanha eu parecia muito bem posicionado, liderando as pesquisas em todo o estado do Paraná e principalmente aqui em Curitiba, que foi o que pesou na minha decisão, porque
Eu fui eleito com uma votação histórica de mais de 77% dos votos em Curitiba, fruto do trabalho e da relação de respeito e confiança com os curitibanos. Então, aquilo que me motivou a ser candidato. E lá naquela época eu já denunciava falta de investimento em segurança, o efetivo da Polícia Militar hoje é inferior do que o de 20 anos atrás, a situação do IML para mim foi uma surpresa, a precariedade na saúde. Então eu sabia que as coisas não eram fáceis, mas eu aceitei esse desafio e topei ajudar o meu estado. E fiquei honrado com a votação que recebi, enfrentando todas as forças políticas poderosas, nacional e estadual. Então eu sabia. Agora, confesso também que ao me deparar com os números, a situação era pior do que eu imaginava. Então não estou aqui para lamentar, eu sei das dificuldades, topei esse desafio e vou dar as respostas que o Paraná espera. Hoje a necessidade é premente de termos um desenvolvimento, uma industrialização mais homogênea no estado do Paraná. Tem áreas muito deprimidas, regiões com baixo IDH, e aqui eu quero trazer um número que para mim como paranaense é vergonhoso, mas vem de muitos anos, não é culpa dos governos mais recentes, que 1/3 dos paranaenses vivem em regiões com IDH inferior ao IDH médio nacional. Então a nossa proposta, o planejamento é de levar essas indústrias, esses grandes investimentos que consequentemente contribuem para um desenvolvimento econômico e social para essas regiões mais deprimidas. Tanto é que lançamos o programa Paraná Competitivo há mais de 2 meses e até para demonstração da principal intenção, nós lançamos no interior, lá na cidade de Londrina, com incentivos fiscais, mas tem uma série de parâmetros que devem ser observados para a concessão desses benefícios, onde, obviamente, os benefícios são maiores para o interior e aí são escalonados conforme o índice de desenvolvimento humano, a pobreza de cada uma dessas regiões, analisando também as questões ambientais, analisando se já não existem empresas na região ou no estado similares a essas que vão receber benefícios fiscais. E esse programa também, Paraná Urbano, serve para privilegiar as empresas que já estão instaladas há algum tempo no estado do Paraná, para que possam aumentar a sua produção, gerando mais empregos e gerando renda e riqueza para o estado. Governador, e os gargalos que nós enfrentamos em vários pontos do Paraná onde não houve duplicação, onde é um problema muito sério para a movimentação de cargas no interior do estado? É evidente que não há necessidade no momento de duplicação de toda a rodovia pedagiada, mas alguns gargalos que nós temos, por exemplo, Cascavel, Medianeira, uma das principais demandas hoje do estado do Paraná, acidentes quase que diários, vítimas fatais. Cada vez que eu estou na região, a reclamação é a mesma, já existe até uma campanha, duplicação já, e a população está impaciente em relação a isso. Agora, em outros lugares, investimentos de construção de uma terceira faixa, enfim, garantindo mais segurança para os usuários. Eu estou animado com isso, acho que vamos ter um bom desfecho dessa negociação que nós iniciamos. Aqui mesmo, na chegada em Curitiba, a rodovia passa por Campo Largo. Já existe um projeto da própria concessionária, veja só, que é a duplicação do lado da rodovia que sai de Curitiba em relação ao interior. E daí desativando essa que corta Campo Largo. Eu até tive a oportunidade de assistir num laptop, computação gráfica, como é que seria a implantação dessa rodovia. Então a duplicação do outro lado. Os concessionários mostraram boa vontade na medida em que o governo se abriu para o diálogo. E diálogo é a marca forte do nosso governo. O aeroporto Afonso Pena hoje é um problema para o setor de carga e descarga, principalmente pela limitação que existe para as exportações e importações. Há uma perspectiva de melhora para o aeroporto? Está em discussão, eu acho que já perdemos muito tempo, porque como o tempo passou, a área que nós temos hoje a intenção, é o projeto, é a área tecnicamente viável para a implantação da terceira pista do Afonso Pena, que resolve praticamente todos os problemas do gargalo ali de movimentação de cargas, movimentação de aeronaves. Faltam mais fingers para essas aeronaves, com o crescimento desse tráfego aéreo aqui na nossa região e no aeroporto Afonso Pena. Então, como não se fez isso antes, não se desapropriou a área,
área, hoje nós temos cerca de 300 imóveis hoje construídos nesta área. Recursos federais existem. O problema maior hoje é a desapropriação de 300 imóveis particulares que estão ao longo de toda essa área que seria a implantação da terceira pista. Mas nós estamos nos dedicando a isso e o que eu quis dizer anteriormente, se governos anteriores já tivessem bloqueado essa área, já começassem a fazer as indenizações, quando eram poucas casas ainda ali, obviamente seria muito mais fácil. Como nada se fez, agora chegamos a essa situação crítica, né, de negociação, demanda jurídica, demanda judicial em relação à desapropriação destas casas que nós precisamos fazer para daí sim termos recursos federais para ampliação do nosso aeroporto. Mas Londrina também estamos ajudando na desapropriação de uma área para ampliação da pista, tem as reformas acontecendo no aeroporto de Maringá, precisa ampliar também o terminal de cargas, o aeroporto de Ponta Grossa sequer tem balizamento noturno, podia até ser uma alternativa a Curitiba, quando aqui, e não é raro, as condições climáticas são mínimas, acaba fechando o aeroporto, podia ser Ponta Grossa uma alternativa e também com o desenvolvimento que Ponta Grossa tem tido, justifica investimentos naquele aeroporto. O aeroporto regional do Oeste é uma grande demanda, embora Cascavel hoje tenha algumas reformas acontecendo e outros aeroportos menores também precisam ter essa mesma compreensão. O governo do Paraná depende muito da relação com o governo federal, que é de outro partido, que é do PT. Como é que vai ser esse relacionamento? Já está havendo um entendimento? O período em que fiquei na Prefeitura de Curitiba é um grande exemplo do que eu vou dizer agora. Eu nunca deixei, Vire, que divergências político-partidárias se sobrepusessem ao interesse público. Quando isso acontece, quem paga a conta é quem não tem nada a ver com essa briga, que é a população. Em especial a população mais pobre e carente, que são aqueles que precisam da atenção do poder público, precisam das ações do poder público para melhorar as suas vidas. Quando eu fui prefeito ao longo de 5 anos e meio, devo reconhecer, tive uma boa relação com o governo federal. Tanto é que os próprios diretores da Caixa Econômica Federal, o vice-presidente na ocasião, o ex-governador do Rio de Janeiro, Moreira Franco, dizia que a maior parceria da Caixa Econômica, que é a grande responsável pela política habitacional do governo federal, pelos recursos que tem, do FGTS e tudo mais, a maior parceria foi com Curitiba. Nós tínhamos projetos, agilidade, nos habilitamos aos recursos disponíveis na Caixa, bem como todos os demais ministérios. Construímos muitas casas em Curitiba e esse know-how vai ajudar muito o estado do Paraná, que tem um grande déficit habitacional. Os próprios diretores da Caixa me diziam, tristes até, que há mais de 2 anos não tem um único projeto da Coapar para a construção de casas no interior do estado. Até prefeitos que doaram o terreno para a implantação desses conjuntos habitacionais requisitaram de volta, cerca de 40 prefeitos, porque nada aconteceu. E nós já lançamos há 3 meses um programa ousado, que é o Morar Bem Paraná, com a construção de 27.500 casas iniciadas esse ano ainda, 25 mil delas nas cidades e outras 2.500 no campo, para também garantir uma qualidade de vida melhor para as famílias que moram no meio rural. Para você ter uma ideia o que isso significa, foi o que se construiu praticamente em 8 anos do governo anterior. Nós vamos começar só nesse ano. Então a relação com o governo federal, eu estou muito otimista que seja das melhores. Quando eu fui prefeito, lamentavelmente não tive o mesmo tratamento do governo do estado, fui perseguido administrativamente, pessoalmente, e por isso que eu tranquilizei todos os prefeitos do Paraná. No meu governo não existe retaliação, vingança política, não administro com ódio, ao contrário. A gente cumprindo com a nossa obrigação, as coisas já são difíceis, né? Falta de recurso, temos que nos unir, prefeitos, governador, toda a classe política, empresarial, as lideranças, para defendermos o interesse do Estado. Então, se for haver ainda disputa política, retaliação, aí as coisas ficam ainda mais difíceis. Então, tranquilizei a todos os prefeitos, até porque eu sofri na pele o que é perseguição de um governo do Estado. E eu não vou prejudicar os paranaenses que moram numa cidade onde o prefeito não me apoiou, onde eu não fui o mais votado. Vou administrar para todos os 399 municípios de forma indistinta. Muito obrigado, governador, pela presença conosco aqui no Paraná. Eu que agradeço, Vili. Agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Paraná Business, um estado de negócios. Patrocínio Vestibular FESP. Sua carreira começa aqui.
Realização Band Curitiba. Apoio N Mídias e Realiza Vídeo.